Pessoal, o assunto de hoje é como você fazer uma planta pegar em pleno verão sem nada de falha. Um plantio sem sombrite, como vocês observam nas imagens, um plantio no aberto e no verão. E não falhar nenhuma muda. Qual é esse segredo? Eu vou estar passando tudo isso nesse vídeo para vocês. Segredo eu descobri aproximadamente há 10 anos. Quando eu fui na horta de um amigo meu que já era verdureiro há mais de 15 anos, eu comentei com ele como as suas hortaliças são bonitas e você consegue produzir no verão e a maioria dos produtores não consegue produzir no verão. Ele falou: Magrão, o segredo é água, muda boa e água. Eu falei: mas como água? Ele falou: você tem que ter água, você tem que molhar a sua planta quando ela está recém-transplantada 3 vezes ao dia. Aí foi o Magrão para a batalha. Gente, e é o caminho esse. Dá uma olhada aqui, ó. O encharcamento. Encharcadíssimo. Olha, a terra. O porquê disso? Olha o enraizamento da planta. Essa planta aqui, ela está com 6 dias de plantado. Olha como é que essa planta está enraizando. Por quê? O chão está úmido. Eu não deixo secar o chão, ó. Ele está úmido, não está banhado, mas está úmido. O que acontece? A gente molha às 9 horas da manhã, molha a 1 hora da tarde e volta a molhar essa planta às 4 da tarde de novo. Para o chão sempre estar úmido. Não pode estar banhado, mas tem que estar úmido. Por quê? Molhou às 9 da manhã, você umedece o chão e refresca o solo, que no verão aquece demais o solo. Aqueceu o solo, a planta não consegue se enraizar. Você quebra a temperatura, 1 hora da tarde, você volta, bate mais uns 20 minutos de água, você manda a água para a planta e quebra a temperatura do solo. Às 4 horas da tarde, você volta a molhar mais uns 20, 30 minutos que você termina o processo do dia. Lembrando bem que esse processo tem que ser feito até uns 15 dias dessa planta. E você vai ver o resultado, que é excelente. Como está aí nas imagens, você não perde praticamente uma muda em pleno verão. Dentro das técnicas de plantio que a gente usa aqui na nossa horta, o principal é esse daqui. Depois do canteiro pronto, a irrigação por 2 horas no mesmo local, onde cada aspersor vaza 2.600 litros por hora. Então esse chão ele está bem encharcado. A gente vai fazer o plantio seguro, sabendo que a gente não vai perder praticamente uma muda. O aspersor que a gente usa, ele tem um raio de 6 metros. E o diâmetro, então, como é que faz? Ele vai fazer 12 metros. Quer dizer que ele molha 6 para lá e 6 para cá. Então a gente tem um diâmetro de 12 metros. Agora você imagina 12 metros, ele jogando 2.600 litros por hora. A gente deixa molhar por 2 horas. Quer dizer que num raio de 12 metros, um círculo de 12 metros, caiu aproximadamente 5.200 litros de água. Pessoal, esse procedimento dos 5.200 litros de água nesse círculo que eu acabei de falar é só para o plantio. O sol vai esquentar, a gente está no verão, agora a gente está aproximadamente 9 horas da manhã, quando vai fazer o plantio, 1 hora da tarde vai necessitar água de novo, mais 30 minutos. E 4 horas da tarde essa planta vai precisar de mais água de novo, mais 30. Por quê? Para a gente manter o solo fresco, porque é verão, a gente não tem sombrite. Essa planta ela vai ficar fresquinha e enraizando, vai começar a se alimentar e sai nesse sucesso que vocês veem aí nas imagens. É o procedimento que a gente usa aqui nas hortaliças do Magrão. Isso é técnica que a gente aprendeu ao longo do tempo. É lógico que com esse procedimento que a gente usa de subsolar, levantar o canteiro, ele vai bem mais água que o canteiro baixinho.
Mas se vem uma chuvarada, a gente está livre, porque o canteiro está alto, aonde a água vai infiltrar. Se você vê, o canteiro ele está úmido, mas não está banhado. Dá uma olhada. Ele não está banhado, ele está úmido, úmido, úmido. Porque a água vai entrando e vai infiltrando. Então fica só o suficiente para a planta. Agora vem um dos pontos principais também. A muda ela tem que estar de qualidade. Dá uma olhada, a muda como ela está bem enraizada. A muda está bem enraizada. Gente, você não precisa... Olha só como o canteiro está macio. Eu só pressiono a muda, pressionei. E mais nada. Nada de você ficar fazendo assim na muda, ó. Porque quando você faz assim, você compacta o solo em volta da muda. Essa muda vai ter dificuldade em enraizar, porque o solo está compactado. Então o procedimento correto, você pega a sua muda, o solo está macio. Como vocês podem observar, ó, o solo, ó, ele está macio, entendeu? Então eu não vou judiar da planta. Eu só vou pressionar o substrato, ó. Pressionei o substrato e só cheguei à terra. Tem muitos que fazem o buraquinho e coloca a planta. É o correto? Também pode ser plantado assim. A gente, como a muda está bem enraizada e ela está firme, sem danificar a muda, a gente só pressiona. Dá uma olhada aqui, ó. Uma planta com apenas 6 dias de plantio na roça. Olha a quantidade de raiz que essa planta tem. Olha só. Essa planta ela se alimenta que vocês não têm noção. Vou mostrar para vocês. Planta com 15 dias. Essa está com apenas 6 dias transplantada na roça. Como que uma planta dessa não vai sobreviver? Não tem como. Dá uma olhada a quantidade de raiz. Essa planta ela se alimenta que você não tem noção a quantidade de nutrientes que essa planta puxa para ela. Essa planta ela está com aproximadamente de 12 a 14 dias. Dando sequência para vocês, vamos provar para vocês que a técnica funciona. Olha quantas falhas tem essa planta, esse canteiro. Praticamente nenhuma. Olha o solo, gente. Vamos lá, olha o solo. Continua úmido o solo. Vamos tirar uma planta para a gente ver como está o enraizamento dessa planta. Fica até difícil de tirar ela, dá uma olhada. Aonde que já está as raízes dessa planta, gente? Olha aqui. Olha o enraizamento dessa planta, para vocês terem uma ideia. Olha o solo como está úmido, ele não está banhado. A terra está fresca. Olha a quantidade do tamanho da planta. Dá uma olhada aqui, a saúde dessa planta. Ó. Pessoal, é um dos fatores importantíssimos. Essa questão da molhada, gente, se vocês querem colher verdura no verão, tem que ser esse procedimento. Enquanto a muda é nova, água 3 vezes ao dia, para você não deixar esquentar o seu solo. As imagens mostram para vocês. Não tem como eu maquiar o vídeo para vocês. Lembrando vocês que não é só alface crespo esse procedimento. A gente só vou tirar um pé de alface americano que a gente usa o mesmo procedimento com todas as plantas. Vamos ver a mesma planta de 12 a 14 dias. Vamos ver o enraizamento dessa planta. Olha a quantidade de raiz que tem essa planta, gente. Ela está confortável, ela está se alimentando bem, porque o solo não esquenta. Se o solo esquentar, ele queima a boquinha da raiz da planta aqui, ó. Ele queima a pontinha dela aqui, ó. Se a terra esquenta, ele queima a ponta. Essa raiz não se alimenta mais, vai ter que soltar novas raízes. A sua planta trava, ela não vem. Porque o ciclo da hortaliça ela é muito rápido. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer ela sair correndo tudo, a gente tem que socorrer ela como se fosse uma criança, a gente tem que cuidar dos 6 meses de vida dele, boa alimentação, o leite materno. Então esse procedimento que a gente faz com a planta é como se fosse o procedimento de uma criança. Você tem que cuidar dela com muito carinho e muito zelo para acontecer isso daqui, ó.
Olha o enraizamento de uma planta, gente, em pleno verão. Muitos me perguntam, Magrão, mas essa quantidade de água, 9 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde, não vai danificar a minha planta? Gente, é lógico que não. Você pega uma criança saudável e coloca ela correr na chuva o dia todo. A criança praticamente não adoece, porque é uma criança resistente. Pega nós que são mais velhos, se correr 2 horinhas, nós já está com o narizinho escorrendo já. A planta nova, se ela for de boa qualidade, saudável, ela adora água, ela precisa dessa água. É lógico, quando a gente mostrar o processo dos 20 dias, a gente vai cortar um pouco essa água. Até porque o formato do pé vai parar a umidade no pé dela. Eu vou mostrar logo na sequência para vocês. O porquê que essa planta não adoece? Porque ela está pequena, você consegue fazer um tratamento para fungos e bactérias, que é o que poderia atacar ela. Tem esse tratamento para fungos e bactérias, olha as folhas. As folhas ficam sadias, ó. São folhas vivas, dá para vocês observar, a folha tem vida, tá forte. Olha só, olha a fibra da folha, ó. Por quê? Ela está com bastante água, bastante nitrogênio na planta, ó. Então, olha a fibra dessa folha. Então não tem como a planta dessa adoecer, não tem, porque ela tem todo o alimento necessário para ela continuar forte até o final do ciclo dela. Pessoal, além da molhada, a gente também toma cuidado na capina para não tocar a raiz da planta, não jogar terra na planta. De preferência, carpe mais no meio e cata de mão aonde você acha um matinho na planta, você acaba catando de mão. A gente usa enxadas pequenas justamente... Ô, seu José, alcança a sua enxada para mim fazendo a gentileza. A gente usa enxada pequena justamente para não estar comprometendo a raiz da planta. Dá um pouquinho mais de trabalho para carpir, mas dá uma olhada. É uma enxada aproximadamente de 15 a 17 centímetros mais ou menos, que é uma enxada ideal para você estar carpinando as suas hortaliças. Esta planta está com aproximadamente quase 20 dias de plantio. O chão ainda a gente continua com ele úmido. Agora o procedimento qual é? A gente vai reduzir a água. Em vez de fazer 3 molhadas ao dia, a gente vai fazer 2. 9 da manhã e 3 da tarde, certo? O porquê? Olha o formato dela já. Ela já está com ciclo, dá uma olhada aqui, ó. Ela está com praticamente 25 centímetros de borda. Você reduz a água dela e a umidade vai ficar embaixo dela. Ela vai ajudar a segurar a umidade dela. E você não corre o risco de deixar ela muito úmida para não entrar o fungo e as bactérias. Vocês podem observar que ela está sadia. Está sadia. Vamos olhar o enraizamento dessa planta? Vamos olhar para ver onde está a raiz dessa planta? Olha aqui. Olha o enraizamento dessa planta, gente. Se eu estou mentindo, olha que coisa linda. Olha quanto raiz tem esse pé de alface. Porque o solo está fresquinho, o solo está úmido, as raízes estão distanciando. Então, ela se alimentou pertinho e continua buscando o alimento da terra longe. Porque dá uma olhada aqui, ó, dá quase um palmo a raiz dessa planta, olha aqui. Olha onde está a raiz dessa planta. Tá vendo? Então ela continua se alimentando até aqui e continua se alimentando, pegando os nutrientes da terra. Quando a gente fala da irrigação da horta, a gente já está numa planta maior. Essa planta necessita de apenas uma molhada por dia. Na parte da manhã seria essencial 20 minutos no máximo, porque ela vai conseguir segurar a umidade no pé dela já, entendeu? Ela já fez sombra para o pé, é o suficiente, 15 minutos a 20 por dia. O que eu mais recebo do Brasil inteiro, meus amigos, é a seguinte pergunta. Magrão, eu faço esse procedimento e minhas plantas estão apodrecendo. As minhas plantas não vêm com esse procedimento. Gente, eu tive o capricho de fazer para vocês esse pedaço aqui, dá uma olhada. Eu tive o capricho de fazer. Eu fui lá, comprei uma maravilha e fiz isso aqui. Peguei capinho da gramas, né? E fiz esse outro pedaço aqui. Para mim tá fazendo a demonstração para vocês.
Gente, como vocês observam, a gente subsola o solo, passa o pé de pato, bate o canteiro, a terra fica macia. O que acontece? A gente tem mais oxigênio na terra do que você ter aquela terra mais compactada. A terra, quanto mais compactada, menos oxigênio tem. A planta precisa de, no mínimo, 25% de oxigênio para ela estar se alimentando bem. Esse procedimento a gente faz, oxigênio a gente tem. Vamos lá agora para outra parte. O que mais me perguntam no país inteiro e o que eu vejo acontecendo, as fotos chegando, os vídeos chegando, podridões nas plantas, fungos e bactérias. Usando esse procedimento para não estar molhando muito a planta e para manter o solo fresco. A gente molha bastante a planta 3 vezes ao dia para a gente manter o solo fresco e olha a qualidade do nosso produto. O que acontece aqui? Você vai tentar resolver o problema que a gente tem a solução, molhando 3 vezes ao dia com canteiro alto. Olha aqui, o canteiro é alto, ó. Canteiro alto, mais de 30 centímetros de altura, aonde tem bastante oxigênio nessa terra. Resolvido o problema, para mim não usar isso daqui, porque se eu uso isso daqui, eu vou tentar resolver o problema do aquecimento de solo, mas eu vou trazer um problema muito maior para minha planta, que é fungos e bactérias, que está aqui, ó. Essa umidade que está aqui, ela vai me trazer fungos e bactérias para minha planta. Tentei resolver um problema e me complicou o outro. A gente não pode, gente, fazer igual aquela música do Michel Teló. Primeiro a gente foge e depois a gente vê. Não, a gente tem que tomar a atitude correta para a gente estar produzindo. Falando de Magrão Hortaliças, o procedimento de cobrir o solo com maravalha ou que seja com outra matéria orgânica, eu não aconselho devido à doença que vai causar na sua planta, certo? Você vai tentar resolver um problema e vai causar outro para você. E muito menos pegar esse material e incorporar ele no solo, que você vai ter um problema que eu vou comentar logo em seguida. Então, meus amigos, eu vou passar um alerta para vocês que ocorreu comigo uns 7, 8 anos atrás. O Magrão pegou a matéria orgânica ainda não decomposta, estava decomposta 50%, e incorporou ela no solo. Fez um plantio, a planta travou. Chamei um agrônomo, ele olhou, falou que minha planta estava estressada. Deu um produto para desestressar, não teve sucesso. Chamei um outro agrônomo, que seria o seu José Luiz, na época, ele estava na Emater, para vir olhar o que estava acontecendo. Ele perguntou para mim, o que você colocou no seu solo? Eu falei, coloquei matéria orgânica, né? Uma decompostagem daquelas folhas que o pessoal molhe nas árvores da cidade, que vem galho, vem folhas junto. Acabei colocando, já havia parado 2 anos aquele processo. Aquele produto já estava armazenado 2 anos, eu coloquei no solo. O que aconteceu? Um engenheiro falou, não, tua planta não vai vir. Mas por que não vai vir? Eu caprichei no solo, coloquei bastante matéria orgânica. Ele falou, Magrão, existe um processo que os micro-organismos da terra, que são fungos e bactérias, vai ter que decompor essa matéria orgânica, que está lá embaixo do solo. Mas só que também ela usa o oxigênio. E o que acontece? E a tua planta precisa do quê? De oxigênio. Então os oxigênios, eles se concentravam junto com os micro-organismos para decompor aquela matéria orgânica minha que estava embaixo do solo. E minha planta estava sem o oxigênio que ela precisava. Porque a matéria orgânica, ela tinha mais força para puxar o oxigênio do que aquela raizinha pequenininha da minha planta. Então, pessoal, tudo isso aí eu fui aprendendo ao longo do tempo. Magrão, quer dizer que a gente não deve colocar matéria orgânica no solo? Gente, é lógico que devemos. Que nem a gente usa a cama de aviário, de 3 a 4 quilos por metro quadrado, onde vocês podem observar que ele é uma matéria orgânica praticamente decomposta já, certo? Aonde o solo vai puxar a maioria dos nutrientes e não vai usar tanto o oxigênio do solo para estar decompondo essa matéria. Então a gente vai ter o maior aproveitamento do oxigênio para a nossa planta. Mas a gente também tem que ficar atento que excesso de matéria orgânica não é bom para o solo, por isso que você tem que ter o equilíbrio do seu solo, né? A cada pouco tempo pode fazer uma análise também, não custa, hoje é barato para você poder fazer uma análise do seu solo para ver como ele está de matéria orgânica. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo, espero estar colaborando com vocês
que são muitos e muitos agradecimentos. Gente, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.